tem uma questão assim que no mundo dos negócios fala-se demais e que talvez fosse, não sei, não vou dizer tabu não, mas certamente uma dificuldade para o segmento médico, que é a escalabilidade. Porque a relação de médico e cliente, né, médico e paciente, sempre foi uma relação ali única, né, pessoa com pessoa. Os médicos mais antigos, o diagnóstico não tinha os recursos, então o diagnóstico era, às vezes, a conversa mesmo para saber o que ela estava sentindo e tal. Esse poder da escalabilidade, o senhor diria que foi assim, o que mais agregou para pensando no segmento médico? Você tocou num ponto que é o que mais me encanta, porque sem nenhum medo de errar, a variável mais importante para o adoecimento das pessoas e para a recuperação das pessoas é a mente. Então a gente vê pessoas que têm uma doença orgânica, uma obstrução no coração, mas ela está boa de mente, aquele coração convive com aquela obstrução. Então a mente é fundamental. E quanto mais a gente vive como médico, eu tenho mais de 30 anos de formado, mais a gente percebe que a relação humana ela é imprescindível e ela é a mais importante para essa relação, desde diagnóstico até de cura. Agora, você tocou nesse ponto, eu vou te dar um exemplo concreto, né? E uma vez eu fui questionado com relação à telemedicina, afastar o médico do paciente e trazer mais frieza. E eu dei um exemplo, num debate, eu estava num debate com um médico, ele defendendo, ele atacando a telemedicina e eu tinha que defender. Nós fizemos um programa de telemedicina para atender um infarto. E nesse programa nós atendemos 800 mil pessoas. Dessas 800 mil, nós diagnosticamos 8 mil infartos. E dos 8 mil, nós tratamos 4 mil. Então, nós tratamos 50% dos diagnosticados. Qual é a média de tratamento no Brasil? 5%. Então, nós aumentamos em 10 vezes o tratamento. E a mortalidade? A média brasileira, está publicado, era 25% de mortalidade. Nós reduzimos para 5%. Aí eu pergunto para a filha do paciente que teve um infarto e foi salvo por telemedicina, se ela está preocupada em não ter tido contato físico com o médico? Não. Ela quer que o pai dela esteja vivo. Então esse é um exemplo claro que a tecnologia ajuda muito quando o médico não pode ir lá, mas ela jamais vai substituir. Concluindo, o que a gente é uma frase de um professor de Harvard, ele diz que os médicos que não usam tecnologia serão substituídos pelos médicos que usam e não pela tecnologia. Então, porque isso é uma discussão, né, que tem muito na área, quando fala-se inovação e tecnologia, né, Ana? Que é as máquinas substituindo as pessoas, né? E isso acho que vai muito ao encontro do que está falando o Dr. Roberto, né? E vai ter muita mudança, né? Eu acho interessante a gente olhar para o passado para entender um pouco melhor qual que vai ser o nosso futuro. Computadoras eram as mulheres que computavam e elas deixaram de existir e os computadores começaram a existir. Só que, em compensação, milhares de milhões de vagas foram criadas para operar esses computadores. Então, existe uma mudança do comportamento do mercado de trabalho, né? E às vezes as pessoas se preocupam porque é rápido, está sendo rápido essa mudança, está sendo muito rápido. Então, você tem que se adaptar rápido. Mas a cada emprego que deixa de existir, vários outros são gerados, né? Então, olhar para essa mudança como uma oportunidade, né? E eu acho que a classe médica, ela aquela mesma discussão que a gente tinha do Uber e do táxi, né? Da resistência. Tem muita gente na classe médica que entendeu que mudou, que tem que se adequar, tem que usar isso a favor. É mais paciente por dia, é mais precisão no diagnóstico, é um maior acompanhamento no pós-operatório, no pré-operatório, é cruzamento de informações, é ter previsão do que vai acontecer antes de acontecer. Isso ajuda o trabalho do médico, me corrija se eu estiver falando errado, né? Então, o médico consegue ter muito mais qualidade no seu atendimento se ele usar as ferramentas a favor dele. E às vezes coisas simples, dar uma ferramenta adequada para a secretária gerenciar a agenda. Não precisa falar só daquilo mais moderno. São coisas simples que podem ser utilizadas no dia a dia, que melhora para o médico, para a clínica, para o paciente, para o tempo, para a fila, como a fila funciona. E depois você vai trazendo mais complexidade, mais abstração, até chegar em centro cirúrgico, até chegar em genética, em coisas muito mais complexas, que vão aumentar ainda mais a longevidade do ser humano, dando muito mais oportunidade de empreendedorismo dentro da área. Então, é muito positivo o cenário. E o César tocou num ponto, Ana Paula, que ele me fez uma pergunta sobre escala. Como que a escala impacta nisso? O maior desafio hoje da saúde no mundo inteiro,
e aqui não é diferente, e vocês veem isso, né, a CIUB vê isso muito bem, é a inflação da saúde. O problema hoje mundial é acesso, porque a inflação da saúde é muito maior que a inflação fora da saúde. Então, a cada dia que passa, o número de pessoas que têm acesso a uma cobertura de saúde diminui por causa de custo. E quando a gente fala de escala, muda a conta, e a escala ela baixa custo, como você diz, melhora a eficiência, cria processo. Para voltar no meu exemplo, nesse exemplo da rede de infarto, o que aconteceu? A Deloitte fez um estudo. O custo do infarto no Brasil é 22 bilhões de reais ano. Eu acho que é um pouco mais. Dinheiro. É um pouco mais. Eu acho que ele chega a uns 30. Com esse projeto, nós fizemos um estudo de custo-efetividade em São Paulo, no Hospital Santa Marcelina, e com esse projeto de telemedicina, rede de infarto, nós reduzimos o custo pela metade. Então, se implementássemos isso, e há muito pouco tempo eu estava conversando com o Ministério da Saúde para implementar, nós reduziríamos o custo Brasil de infarto em 11 bilhões de reais. Ô Paulo, isso é mais do que uma reforma da Previdência. Então, quando você Além falou... de salvar vidas, né? Então, vidas considerado como uma prioridade, porque então, na maioria das vezes a gente fala que você vai implementar tecnologia para salvar a vida, e o grande desafio é que isso custa caro. Agora, esse ciclo inverteu por causa da tecnologia. Então, a tecnologia, os processos e a escala... Eu daria para vocês uns 15 exemplos que são disruptivos, e essa matéria, que é uma matéria que o mundo inteiro vai querer assistir, porque nós temos exemplos disruptivos. Process Mining. Só de colocar Process Mining em qualquer rede de hospital, ou qualquer rede de saúde... Explica um pouquinho melhor para o que é esse processo. É você colocar inteligência artificial para acompanhamento dos processos. Por exemplo... uma pessoa chega hoje no hospital, você já viveu isso? Você lembra que você chega no hospital com um pedido de um médico, está lá um pedido do convênio X para fazer um procedimento. Aí a secretária pega aquele pedido e encaminha para o convênio. O convênio pega o pedido, analisa e autoriza. Depois volta para o hospital. Depois o hospital te chama para ir lá para o procedimento. Você entra no centro cirúrgico, faz, os médicos fazem, colocam os materiais, eles juntam a conta. Essa conta volta para o hospital. O faturamento do hospital organiza a conta e manda para o convênio. O convênio vê a conta, audita, corta alguns itens, que é chamado glosa, e devolve para o hospital. O hospital pega aquilo, discorda... Então já gastou. Já gastou. Ele discorda, devolve para o convênio, dizendo esse ciclo aqui no nosso hospital dias, né? Levava 61 dias. Colocamos o acompanhamento da conta por inteligência artificial, ele reduziu para 21. E no fim do ano, qual foi a surpresa, Paulo? Entregou 2% do faturamento bruto.